Olá, meu colega Psi. Hoje a gente vai falar aqui dos 7 itens que mais atrapalham um psicólogo atender uma pessoa com depressão. Muito importante você prestar atenção nesses itens e ao final do vídeo, com certeza, você vai conseguir entender o que pode estar te atrapalhando no decorrer desse tratamento. E você que não atende ainda, vai poder já fazer uma reflexão antes de começar a atender, né? Que com certeza você vai atender. Se você é psicólogo clínico ou está se formando, você pode ter certeza que mais vai aparecer para você é a demanda de depressão. Meu nome é Rosileia Lopes, sou psicóloga clínica, criadora do projeto Amo Alguém com Depressão. Esse tema de hoje, eu tenho o objetivo de facilitar você no seu dia a dia, né, nas reflexões que você faz da sua profissão, naquilo que você começa a ter dificuldade, você começar a prestar atenção e fazer uma análise do seu atendimento. E por que é tão importante isso? Porque quando a gente negligencia esse olhar pra gente, num atendimento de uma pessoa com um transtorno grave, com risco de suicídio como esse, a gente pode afetar muita coisa. Não só colocar em risco uma pessoa que está confiando no nosso trabalho, ou numa família que confiou o seu familiar, a vida do seu familiar, ali no nosso trabalho, da nossa área de psicologia. E, ao mesmo tempo, a gente está negligenciando também a nossa própria atuação, a nossa visualização como profissional, e a gente também está negligenciando a nossa própria profissão de psicólogo, que já é uma profissão que luta tanto para que as pessoas entendam a importância que tem demais, é uma importância enorme na nossa sociedade, porém a sociedade ainda não entende isso. A gente sabe que é uma profissão que lida com o subjetivo, com algo que não é tão concreto, é algo mais abstrato, e a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de internalizar esse tipo de conhecimento. E uma das formas da gente empoderar também a nossa profissão, fazendo nossa autoanálise, se aprofundando nas demandas complexas, tendo segurança para tratar, devolvendo resultados nesse atendimento. Então, por isso, é importante que a gente analise esses 7 itens. Agora, antes da gente começar aqui, deixa eu só dar um recadinho para você que é uma pessoa com depressão, você que é um familiar que apareceu aqui no vídeo, né, que tá assistindo esse vídeo aqui, vai lá no nosso grupo de autoajuda, o grupo Amo Alguém com Depressão, lá no Facebook. Lá a gente faz debates, a gente se aprofunda um pouco nas demandas do dia a dia, a gente conversa, a gente tenta criar soluções ali criativas para o dia a dia, para otimizar o seu tratamento mesmo, né? Para você tirar dúvidas sobre a depressão, se empoderar sobre essa doença, tá bom? Você que é psicólogo, continua aqui, já vai curtindo esse vídeo aqui, se você gostou desse tema, se você tá curioso para entender quais são esses 7 itens que eu selecionei aqui. Selecionei esses itens baseados não só no nosso olhar aqui do projeto Amo Alguém com Depressão, né, que trabalha no tratamento e em toda a demanda de forma 360 graus da depressão, para ajudar um psicólogo a lidar com essa demanda de forma ampla em todos os seus aspectos. Então, a gente observa alguns pontos que podem estar atrapalhando você no atendimento. E, ao mesmo tempo, eu selecionei aqui itens que a própria Organização Mundial da Saúde classifica como dificuldade do profissional de saúde. Então, é muito sério a gente pensar nisso aqui e a gente pode ter estratégia, né, a partir de começar a enxergar. Vamos para o nosso primeiro item. Primeiro item, anotei aqui, falta de vínculo com o paciente ou cliente, de acordo com como você classifica. Gente, a falta de vínculo no processo terapêutico é impossível. Não tem como você tratar uma pessoa, como você está dentro de um processo terapêutico com essa pessoa, sem esse vínculo, né, criado. E tem diversas coisas aí, agora se tratando da depressão, que podem estar atrapalhando você, psicólogo, a criar esse vínculo, né, estabelecer esse vínculo com esse paciente. Alguns desses pontos podem estar relacionados a você mesmo, a você, a forma como você lida com essa demanda, o que você entende dessa demanda, se você entende pouco dessa demanda, tá aí igual o senso comum, achando que é preguiça, é um ganho secundário dessa pessoa, isso aí pode estar te atrapalhando nesse vínculo, se você não entende direito quais são todos os fatores que envolvem o desenvolvimento dessa doença. Outra coisa que pode estar atrapalhando esse vínculo é a sua comunicação com a família dessa pessoa. É importante que a gente tenha comunicação?
Mas essa comunicação não pode atrapalhar esse vínculo. Então, uma coisa para você prestar atenção. Outra coisa que pode estar atrapalhando, né, o segundo item aí que atrapalha o psicólogo a lidar com uma pessoa com depressão, é saber fazer um diagnóstico. Então, esse segundo item é muito importante que você comece a prestar atenção e se aprofundar. Inclusive, a gente aqui no projeto eu tenho uma aula gratuita sobre os passos que você precisa ter, todo organizadinho para fazer um diagnóstico correto da depressão. Então, não saber fazer um diagnóstico, a Organização Mundial da Saúde coloca isso como um item comum, e não é só no Brasil não, é mundialmente. Os profissionais de saúde têm dificuldade de fazer um diagnóstico. Então, é importante que a gente se aprofunde, né, nessa demanda, né? E se aprofunde no diagnóstico. O que é um diagnóstico da depressão? Como fazer um diagnóstico? Nós, profissionais, somos autorizados e qualificados a fazer. O problema é que muitas vezes a gente não sabe, não se aprofundou. Então, é importante que se aprofunde, porque a depressão, ela, como eu fiz um vídeo aqui, vou deixar num card aqui, para você assistir depois, sobre os transtornos depressivos, ou seja, a depressão não é uma coisa só. Então, isso já traz uma complexidade. A depressão pode vir junto com outro transtorno ali presente. Você tem que saber fazer um diagnóstico diferencial. Você tem que saber aplicar um inventário, de repente, para colaborar e ajudar com o seu diagnóstico. Você tem que saber fazer uma anamnese, né? E quais são esses passos? Né? Isso é importante, porque se a gente não faz isso logo no início, corretamente, a gente não vai ter um bom resultado nesse tratamento da depressão. Terceiro item, não ter estratégias válidas para lidar com as demandas que essa pessoa traz. E essas demandas, as demandas externas, ambientais também que essa pessoa traz. A depressão tem aspectos muito amplos, né? Ela tem aspectos bioquímicos que vão ter que ser tratados, né, com o médico, aspectos cognitivos, psicológicos, aspectos de desenvolvimento, aspectos sociais, aspectos culturais, ou seja, você vai lidar ali com preconceito, com violência, ou seja, com demandas atuais da nossa sociedade. Então, a gente também tem que ter um olhar organizado para todos esses aspectos que envolvem a depressão. Se a gente não entende esses aspectos também, se a gente não sabe lidar com nossos próprios preconceitos ali dentro do consultório, então a gente não vai saber lidar com uma pessoa com depressão. A pessoa com depressão, normalmente, ela tá a um fio de paciência para lidar com a sociedade. Ela não está mais tolerando as pressões sociais, os padrões, ou seja, diversos temas aí que ela pode estar lidando, violência, preconceito, que a gente precisa ter um olhar mais aprofundado, até científico, para essas demandas. Então, esse é o terceiro ponto. Vamos ver qual é o quarto ponto. Quarto item que atrapalha uma pessoa um psicólogo a tratar uma pessoa com depressão. Não ter assertividade. Um psicólogo que não tem essa habilidade, né, habilidade de comunicação assertiva, vai ter maior dificuldade para lidar com essa demanda. Porque você vai ter que ter assertividade para que você entenda qual o seu papel dentro do tratamento, qual o papel da família dentro do tratamento. Você vai ter que ter assertividade para você mediar conflitos. Então, um profissional que não tem essa habilidade pode aprender, né? Então, assertividade se aprende, é uma habilidade. Então, é importante que o profissional treine essa habilidade também. Reflita mais sobre a forma de comunicação. Por que você está sendo tão passivo? Muitas vezes até agressivo. Então, é importante que a gente pare para pensar na nossa forma de comunicação. Outra coisa muito importante que que atrapalha um profissional a tratar uma pessoa com depressão é não saber aplicar uma psicoeducação. Tem profissional que nem sabe que isso é uma prática da nossa profissão. É uma prática, né? A gente precisa estudar essa prática de psicoeducação. Ela tem objetivo, tem uma organização. Então ela precisa ser organizada antes de aplicar. Qual o objetivo dela? Para quem você vai aplicar? Qual a demanda que você tá querendo educar? Em que momento você vai aplicar? Então é importante que o profissional saiba fazer uma psicoeducação. O profissional que não sabe, ele vai sim ter dificuldade também de lidar tanto com o paciente que está totalmente desempoderado, mas também com o familiar, que pode atrapalhar ali o processo terapêutico. O sexto item que atrapalha um profissional
a tratar uma pessoa com depressão, gente, é um item que normalmente os profissionais não se dão conta. Mas é muito importante, vocês vão entender por quê. Não ter saúde financeira no consultório. Um profissional que não tem saúde financeira, ele vai ter dificuldade de tratar uma pessoa com depressão. E por quê? É uma demanda extremamente complexa. Se você não tiver com suas contas pagas, podendo atender as pessoas de forma saudável e de forma aprofundada. Aprofundada como? Com dinheiro para comprar livros, podendo fazer suas especializações, podendo também tirar folga, porque assim, é um trabalho muito complexo, né? Então a gente também precisa ter dinheiro para a gente poder tirar férias, ter folgas. A gente também saber ter essa comunicação com esse paciente, aí a assertividade vindo também com relação a pagamentos, como cobrar, quanto cobrar. Um profissional que não está aí, um profissional de psicologia, da área da saúde, né, de modo geral, eu acho que só tirando a medicina, né, na minha opinião, não sabe lidar com essa relação profissional, né, de saúde financeira. Então, é muito importante que o profissional de saúde, um profissional da área da psicologia, tenha empoderamento nessa área. Porque se você não sabe lidar com isso, você também não sabe dar limites ali. Muitos psicólogos ficam até na mão dos pacientes ou dos familiares, com medo de perder aquele paciente e não poder pagar as contas esse mês, diminuir a despesa. Então, isso não pode acontecer. A agenda de um profissional de psicologia tem que estar cheia. A pessoa não pode estar ganhando mixaria só dependendo de plano de saúde. Você pode até ter, mas é importante que você também tenha seus pacientes particulares para pagar um preço justo pela sua sessão. A gente tem uma tabela, né, que ela é formulada pelo nosso conselho. Então é importante que a gente respeite, né, o nosso piso na nossa profissão, porque é uma profissão cara, uma profissão de extrema importância. Então a gente precisa se empoderar também nisso. Um profissional que não tem saúde financeira, ele vai ser um profissional mais desempoderado, ele vai ser um profissional mais estressado também. Então a gente precisa ter empoderamento na nossa profissão. 7º e último item que atrapalha muito um profissional a fazer um tratamento correto da depressão. Não ter apoio durante o seu trabalho. É isso mesmo, gente. Nós profissionais, a gente precisa ter uma troca, a gente precisa lidar com pessoas, com outros profissionais, ter uma rede de profissionais que possam nos ajudar, que a gente possa trocar. E muitas vezes os profissionais clínicos se isolam muito. Então eles ficam ali sozinhos pensando numa demanda completamente complexa, nessa demanda complexa, e não tem com o que trocar. Então é importante que o profissional busque também essa troca de experiência com profissionais que têm mais habilidades e têm mais experiência. Outros profissionais que estão vivenciando a mesma coisa que você, para que vocês troquem, pensem, reflitam, estudem juntos. Então são itens importantes para a gente ter e refletir durante o nosso processo terapêutico, né? Uma demanda tão grave como essa. Então vou recapitular aqui com vocês quais são os 7 itens, tá? O primeiro item, falta de vínculo com o paciente. O segundo item, não saber fazer um diagnóstico. Terceiro item, não ter estratégias para lidar com as demandas externas. Quarto item, não ter assertividade. Quinto item, não saber aplicar uma psicoeducação. Sexto item, não ter saúde financeira. Sétimo item, não ter suporte durante a sua profissão, durante o seu trabalho. Então, gente, eu quero que você reflita nesses itens, comece a buscar e correr atrás desses itens aqui. O projeto Alguém com Depressão, ele tem algumas estratégias para ajudar também o psicólogo, se você também quiser fazer parte do nosso grupo também. Eu tenho uma aula gratuita sobre diagnóstico, por exemplo. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? De uma aula gratuita para você saber fazer um passo a passo ali de um diagnóstico da depressão. A gente tem também nosso programa, né, para psicólogos, que é a Depressão 360 graus. A gente ajuda o psicólogo em toda essa demanda da depressão, todos os aspectos. Inclusive o financeiro, né? Através da saúde financeira do consultório, através da captação desse paciente para o seu consultório de uma forma ética, né? De acordo com o nosso conselho. E é importante também, gente, que você
saiba refletir, fazer uma reflexão crítica sobre o seu atendimento também. Eu vou colocar o link aqui também do nosso programa. Ele não está aberto, ele abre de tempos em tempos, ele não está aberto agora, mas se você quiser participar ali da lista de espera, você pode colocar seu nome ali e esperar, e quando abrir as vagas a gente avisa, tá bom? Então, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que é psicólogo, dá uma curtida aí nesse vídeo para ajudar a propagar também o vídeo. Ajuda muito o canal, né, a dar uma empoderada aí na nossa profissão também, alcançar outros psicólogos. Como eu falei aqui, são 11,5 milhões de pessoas só no Brasil com depressão. Ou seja, não temos concorrentes para tratar só essa demanda. Psicólogo nenhum é concorrente, gente. Psicólogo é uma área da saúde. Todo mundo precisa de saúde mental. Então a gente tem que se unir para que a nossa profissão fique forte. Assim como a medicina, são profissionais unidos, um conselho super unido. A gente também precisa se unir para que a nossa profissão também fique forte, empoderada, respeitada. Então vamos divulgar, vamos abraçar essa causa depressão, que é a maior demanda que tem dentro do nosso consultório. Tá bom? Então compartilhe esse vídeo. Conto com você, com a sua colaboração. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.